Nesse paciente masculino de 50 anos com mal-estar específico, tratado inicialmente com uma sepse de foco urinário, evoluindo com uma insuficiência renal e uma insuficiência hepática, instável hemodinamicamente, basicamente tratando a ITU, o choque urinário, septítico urinário, e aguardando leito de CTI. O que a gente vai procurar na ultrassonografia pulmonar desse paciente instável hemodinamicamente? Então tá, essa aqui é a janela do paciente, primeira janela pulmonar, área 1 e 2. Avaliação estática. Então, lembrando que primeiro pilar, sonoanatomia, eu tenho que reconhecer, então, onde é que eu estou. Eu estou vendo arco costal, sombra acústica, eu vejo arco costal, sombra acústica e a pleura. Eu preciso fazer essa análise das imagens da pleura e do parênquima. O padrão da pleura, se é uma pleura íntegra, se é uma pleura que tem alterações de fragmentações ou de rupturas, alterações do parênquima pulmonar, o padrão de alteração do parênquima pulmonar. Como é que é a técnica? A técnica ela pode ser estática ou dinâmica. Na técnica estática, basicamente, é uma varredura que a gente faz na linha média clavicular, de cima a baixo, cruzando todos os arcos costais, buscando identificar essas alterações de pleura e parênquima. E a gente vai interpretar essas imagens. Basicamente, a gente tem um padrão de linhas As e a pleura aparentemente íntegra. Pleura íntegra com padrão de linhas As. Quando a gente vai no trabalho do Lichtenstein, a gente observa que o padrão de linhas As é compatível com o pulmão normal, sadio, pneumotórax, só que a gente não teria o deslizamento pleural, embolia pulmonar maciça, DPOC, broncoespasmo. O paciente tabagista muito provavelmente vai ter um pulmão com padrão de linhas As. Então, a janela pulmonar da área 1 e 2, tanto a direita quanto a esquerda desse paciente, não traziam muitas informações para fins de refinar o diagnóstico. Muito bem. Área 1 e 2, estática. Agora, área 1 e 2, dinâmica. A área 1 e 2, dinâmica, a gente muda basicamente a técnica. A gente segue avaliando a pleura e o parênquima. Mas, basicamente, agora a gente faz uma varredura do externo para a linha axilar anterior, buscando identificar alterações de pleura e de parênquima. As alterações, basicamente, foram as mesmas, surgimento de algumas linhas B, provavelmente compatível com uma topografia, né, a transição do septo interlobular, lobo superior com o lobo médio, o lobo médio com o lobo inferior, sem muitas alterações no exame, na avaliação dinâmica desse paciente, tanto na área 1 quanto na área 2. Lembram que são 6 áreas de avaliação para cada hemitórax, área 1 anterior, área 2 lateral, 3 e 4, 1 e 2 anterior, 3 e 4 lateral, 5 e 6 dorso. Então, adiante, agora a área 3 e 4. Aí a gente está na transição tóraco-abdominal, avaliando a transição do diafragma com tórax e abdômen. Então, do ponto de vista de anatomia, a gente tem aqui o fígado e o rim. E a gente vai transitar cranialmente para identificar, então, o diafragma e alterações do parênquima, pleura e parênquima pulmonar. O que a gente observa aqui nessa janela é que surge uma alteração que deixa um pouco a gente em dúvida sobre a pleura desse paciente. Um pouquinho, talvez, da derrame pleural, uma área hipoecóica, anecoica, um pouquinho mais espessada a pleura. Então, aqui surge uma primeira alteração, a gente tem que ficar um pouquinho preocupado, né? Talvez uma fragmentação, uma desruptura, uma consolidação subpleural, uma imagem bem importante. A gente segue o nosso exame. Até agora, essa alteração e fora isso, nada mais. Agora a gente está na janela, fiz uma segunda janela, fiz várias janelas nesse paciente. Essa aqui é a segunda janela que eu trouxe, relevante. Primeiro eu transitei do tórax para o abdômen, agora eu faço uma transição. Primeiramente transitei do abdômen para o tórax, agora eu faço uma transição do tórax para o abdômen, buscando identificar o quê? A pleura e parênquima, lembre. Osso costal, osso, sombra acústica, aqui uma pontinha do diafragma que apareceu ali embaixo, e aqui eu estou transitando aqui o diafragma. E aqui eu estou transitando entre o pulmão e o fígado. E eu vejo uma alteração, um espessamento aqui, uma fragmentação, aparentemente um processo consolidativo na transição tóraco-abdominal. Uma imagem bem preocupante, um processo infeccioso muito evoluído, bem evoluído, com broncograma, inclusive, com ar, inclusive. Aqui surge uma primeira dúvida. Onde está localizado essa alteração? Ela está no tórax? Ela está no abdômen? Foi a dúvida que surgiu no exame deste paciente. Um processo infeccioso, características infecciosas, mas na transição tóraco-abdominal. Então isso é tórax ou isso é abdômen? Alguns colegas que receberam essa imagem que eu enviei sugeriram que era tórax. Então,
vamos adiante para ver o que aconteceu. Então, basicamente, pessoal, a gente tem no Limas Protocol a avaliação do pulmão. Na avaliação pulmonar, a gente avalia deslizamento pleural. Padrão, primeiramente, e depois a presença ou ausência de deslizamento. Nós vimos que a pleura desliza fora naquela base pulmonar direita, desliza em todos os outros campos. Mas aquela alteração de deslizamento, ausência de deslizamento na base pulmonar direita, não é a alteração que a gente vê no pneumotórax, e sim no processo infeccioso. Então, basicamente, a gente consegue excluir como causa dessa insuficiência respiratória desse paciente, desse choque desse paciente, o pneumotórax, pela presença de deslizamento em praticamente todos os campos pulmonares. Então, a gente tem, dentro do Limas Protocol, das principais patologias críticas, uma patologia a menos. A gente está construindo um diagnóstico. Por que choque cardiogênico? Por que a gente tirou, então, choque cardiogênico dessa avaliação? O choque cardiogênico ele é compatível, quando a gente faz uma avaliação do paciente em choque cardiogênico, seja um infarto agudo ou uma emergência hipertensiva, o padrão de linhas B presentes ao exame ultrassonográfico difuso. Esse paciente não tinha linhas B, então dá para excluir, entre aspas, até prova em contrário, que a causa do choque desse paciente seja o choque cardiogênico, pelo padrão pulmonar, que no choque cardiogênico é compatível com linhas B difusas, 3 ou mais linhas B nos campos pulmonares. Vamos adiante então. Então a gente tem praticamente 2 diagnósticos deixados de lado, pouco prováveis como causa do choque desse paciente. Então tá, a gente viu então pulmão, agora a gente vai ver a veia cava inferior desse nosso paciente, buscando identificar o quê? O diâmetro da veia cava e a variabilidade com a ventilação desse nosso paciente.